Fala família tricolor! Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as novidades do tricolor de hoje. Dia de jogo. São Paulo enfrenta o Juventude pela Copa do Brasil. Tudo o que você precisa saber sobre o jogo de ida, da terceira fase da Copa do Brasil, você encontra aqui. Juventude e São Paulo se enfrentam na noite desta quarta-feira, a partir das 19h30, de Brasília, em Caxias do Sul. O Juventude chega em busca da reabilitação, após ter sido goleado por 4-1 pelo América Mineiro, no sábado pelo Brasileirão. Na Copa do Brasil, o time alviverde passou por Porto Velho e Real Noroeste, do Espírito Santo, nas duas primeiras fases. O São Paulo chega à terceira fase, após eliminar Campinense e Manaus, nas fases anteriores. A equipe tricolor chega a Caxias, após derrota fora de casa para o Flamengo, no Brasileiro. Antes, vinha de sequência de 3 vitórias sobre Ayacucho, Atlético Paranaense e Everton. O técnico Rogério Ceni deve levar um time misto para Caxias do Sul, para essa primeira partida da terceira fase. Rafinha, Diego Costa, Wellington e Igor Gomes foram poupados. Ele, que prioriza o Brasileiro, e tem usado reservas em outros torneios, pode escalar uma equipe mais encorpada, de olho na premiação do torneio, que pagará R$ 3 milhões a quem avançar, um dinheiro que será usado para pagar parte da dívida do clube com o elenco. Então, sendo assim, a provável escalação do São Paulo deve ser a seguinte: Jandrei, Igor Vinícius, Miranda, Arboleda e Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Alisson, Éder e Caleri. Quem está fora? Rogério Ceni tem o elenco completo à disposição. E aí, tricolor, você aprovou a possível escalação do SPFC para o jogo de hoje? Comentem aqui. Outra informação. Meio-campista que sumiu após a ascensão de Pablo Maia, é chamado de volta por Ceni no São Paulo. Número de jogadores do elenco principal possibilita que o treinador faça rodízio nas 3 competições. O São Paulo precisa ter um elenco numeroso, para conciliar todas as competições que disputa neste momento: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O tricolor vem passando por algumas mudanças na equipe, a depender do torneio em que joga, com Rogério Ceni modificando o time em várias partidas. Para o jogo contra o Juventude, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil, por exemplo, os seguintes nomes sequer viajaram até Caxias do Sul: o zagueiro Diego Costa, os laterais Rafinha e Wellington, o volante Luan, e o meio-campista Igor Gomes. O treinador explicou a situação do meia defensivo. Rogério Ceni disse: o Luan jogou no limite dele na quinta-feira, 60 minutos no limite dele, não teria condições hoje, domingo, no jogo contra o Flamengo. Não adianta trazê-lo. Hoje ele treinou no CT para melhorar a parte física. Sei que ele é primeiro volante, sei de tudo isso, mas ele foi no limite nos 2 jogos em que jogou, explicou Ceni. Por isso, o treinador resolveu chamar novamente o meio-campista uruguaio Gabriel Neves, que vinha esquecido dentro do elenco. É que o jovem Pablo Maia teve uma ascensão dentro do Campeonato Paulista, tomando a titularidade, e arrumando uma dor de cabeça para Ceni. Luan, longe das condições físicas ideais, vinha sendo baixa. Então, Andrés Colorado ficava como opção no banco, mas agora, Gabriel pode ao menos comemorar o retorno à lista de relacionados. E aí, tricolor, você aprova o trabalho de Ceni no São Paulo? Sim ou não? Comentem aqui sua opinião. Outra notícia. Igor Rabelo acerta com São Paulo e tem data para chegar. O São Paulo tentou a contratação do zagueiro Igor Rabelo, mas com o fim da janela de transferências não conseguiu trazer o atleta. Mesmo não trazendo o jogador recentemente, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, já existe um acerto verbal entre o clube e o jogador. Igor Rabelo tem contrato com o Galo até o fim de 2022, e podendo assinar um pré-contrato estaria perto de chegar ao São Paulo, e atender ao pedido de Rogério Ceni. De acordo com Nicola, o SPFC já conversa com o staff do defensor. Jornalista disse: Igor Rabelo estará de mudança nos próximos meses para o São Paulo. Uma fonte importante do tricolor me assegurou que entre o clube e Igor Rabelo está tudo certo, mas a mudança só ocorrerá com a reabertura do mercado brasileiro. O negócio só não foi fechado nesta janela, porque o Atlético Mineiro se recusou a liberar o jogador de graça, declarou o jornalista. Rabelo perdeu espaço com as chegadas de Godin e Alonso. O jogador tem contrato com o Galo até o fim de 2022. O zagueiro chegou ao clube mineiro em 2019, e por lá já participou de 144 partidas, fazendo 5 gols, e dando uma assistência. Segundo o site Transfermarkt, o jogador custa cerca de 3,5 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais na cotação atual. E aí, tricolor, Igor Rabelo será um bom reforço para o São Paulo? Deixe sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Tricolores, mais informações.
Allan Kardec no São Paulo. Jogador é alvo de 4 clubes do futebol brasileiro após deixar a China. O atacante Allan Kardec está sem clube após deixar o Shenzhen, da China, onde ficou 5 meses sem receber salários, e quer voltar ao futebol brasileiro. Vários clubes estão de olho na situação do centroavante. Confira agora quem são os 4 grandes clubes interessados em sua aquisição para a temporada. O Botafogo teria sido o time que fez uma proposta excelente a Allan Kardec para voltar ao Brasil, segundo o portal Fogão.net, especializado em notícias do clube. O atacante seria o camisa 9 que falta ao time, formado por John Testor, ainda que tivesse que lutar por posição com Erisson, o destaque da equipe em 2022. O outro time seria o Fluminense, que segundo o portal Saudações Tricolores, estariam de olho no centroavante para ser o substituto de Fred, que vai aposentar do futebol nas próximas semanas. Ele lutaria por posição com Germancano. O terceiro clube do Rio de Janeiro que estaria de olho em Allan Kardec seria o Vasco da Gama. O pai do jogador, em entrevista ao Vascaíno.net, disse que existem propostas de clubes do eixo Rio-SP. Ao ser questionado sobre o Vasco, disse que o jogador teria muito orgulho de voltar ao clube que o revelou. Porém, por conta dos salários, isso só seria possível com a injeção financeira da 777 Partners, que deve adquirir a SAF do clube. Por fim, outro clube que estaria de olho em Allan Kardec seria o São Paulo, a pedido de Rogério Ceni. O clube estaria abrindo consulta para entender a situação do atacante, após a rescisão na China. Também houveram rumores de que o Palmeiras estaria interessado no atleta, mas até o momento tudo ficou no campo da especulação. E aí, tricolor, Allan Kardec seria uma boa para o São Paulo? Sim ou não? Comentem aqui também sua opinião. Mais informações. Em alta na Europa, Antony interessa ao Manchester United, e São Paulo pode ver caminhão de dinheiro entrando nos cofres. Jogador é um dos destaques da temporada europeia, e deverá estar na Copa do Mundo do Catar, no fim do ano. Ao fim da janela de transferências do primeiro semestre, no futebol brasileiro, o São Paulo não foi um dos times mais atuantes no mercado da bola. Um dos reforços contratados foi o meio-campista André Anderson, que fez sua estreia no último final de semana, na derrota fora de casa contra o Flamengo. Na segunda janela de transferências, a partir de julho, mesmo que o tricolor paulista não faça nenhuma movimentação no mercado, altas cifras podem entrar nos cofres do Morumbi. É que o atacante Antony, revelação do São Paulo, está sendo cobiçado pelo Manchester United, que promete pagar um caminhão de dinheiro pelo jogador. Confira os números de Antony na temporada, Ajax e Seleção. 42 jogos, 14 gols marcados, 12 assistências, e 2.854 minutos em campo. Na esteira da contratação do técnico holandês, Erik ten Hag, do Ajax, os ingleses podem levar também um jogador que brilha nos gramados da Holanda. O jornal inglês The Sun traz a informação que o United estaria disposto a pagar até 60 milhões de euros, cerca de 302 milhões de reais, por Antony. Aos 22 anos, o atacante também renderia um bom valor ao São Paulo, já que na negociação com o Ajax, o tricolor garantiu que receberia 20% do valor de uma futura venda. Nessa caso, por exemplo, o São Paulo embolsaria 12 milhões de euros, ou 60 milhões de reais na atual cotação, na negociação. Bom, nação tricolor, essas foram as últimas notícias do São Paulo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.